que é, quanto guardar e onde colocar esse dinheiro da reserva de emergência. Antes de seguir, se você está chegando agora, se inscreve no canal, vai ajudar demais. Curte, comenta, compartilha se já for inscrito. E mais uma vez, esse vídeo é um vídeo introdutório, talvez para você que já tem algum conhecimento, não vai ser tão relevante, mas fica até o final que talvez possa trazer alguma informação que seja relevante para você. E é mais um vídeo introdutório aqui do canal para quem está chegando, quem não entende nada. E esses vídeos são bem importantes para a gente nivelar o conhecimento até começar a aprofundar em análise de ações, fundos imobiliários, estoques, REITs, Bitcoin e tantos outros investimentos aí que podem surgir ao longo da caminhada. Dito isso, o que é a reserva de emergência e quanto guardar? Reserva de emergência, como o nome já diz, é para emergências. E por ser um dinheiro para emergência, ele precisa ser um dinheiro líquido, ou seja, disponível imediatamente. Ela serve para cobrir imprevistos sem precisar vender os seus investimentos, ou pelo menos sem entrar no cheque especial se você ainda não começou a investir. Agora, com relação à pergunta de quanto guardar, a regra geral é de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais. Então, se você tem um custo de vida aí de R$ 3.000 por mês, sua reserva de emergência vai ser entre 9 e 18 mil reais. Agora, se você tem uma renda variável ou é autônomo, esse período de reserva é ampliado nessa regra geral de 6 a 12 meses. Ou seja, você teria que ter, nesse cenário, 18 mil no mínimo de reserva de emergência até 36 mil reais. Mas isso são apenas regras gerais, serve de norte para quem está começando. O que eu aprendi ao longo do caminho, que o valor ideal é aquilo que te traz conforto. Então hoje eu tenho um valor que é uma reserva de emergência, ela me traz algum conforto, mas eu gostaria de ter o dobro que está como reserva de emergência hoje. E eu pretendo chegar lá. Mas não é uma prioridade eu chegar nesse valor que me traz conforto. Como eu já tenho uma reserva, eu pego todo mês um pedacinho do salário e jogo para lá e o restante vai para o investimento. Então, com o tempo ali, com os juros compostos do próprio local onde eu guardo essa reserva de emergência, mais o pedacinho do meu salário que vai para ajudar a aumentar a reserva de emergência, eu vou chegar lá no seu devido tempo, né? Então, se você tem um gasto mensal de R$ 3.000 e R$ 9.000 de reserva, ou até mesmo R$ 18.000 de reserva não te deixa confortável, mas sim R$ 30.000 de reserva de emergência, então é os 30 mil de reserva que você vai buscar construir. Agora, saiba que 9 mil já imagino que já vai te deixar um certo grau de conforto, se você não tem nada. 18 vai deixar mais ainda, então para chegar nos 30 é só uma questão de tempo ali. Então, não necessariamente precisaria se abdicar de outros confortos que você tem para atingir os 30 mil. Por exemplo, vou investir, começar a investir mesmo só depois de juntar os 30 mil. E é isso que você quer, beleza. Mas eu acho mais interessante separar um valor para construir a reserva de emergência e já ir molhando os pezinhos, né? Dando os primeiros passinhos nos investimentos. Porque tem o custo de oportunidade, você pega a valorização do mercado, enquanto que se você fosse parar para juntar a reserva, talvez perderia toda a valorização do mercado. Então, de repente, talvez vou investir R$ 500 por mês. Pega, sei lá, 80% vai para a reserva e 20% desses 500 já começa a investir no mercado para conhecer e ir errando aos pouquinhos, errando com pouco valor. Então já vai conhecendo e sentindo. E onde guardar essa reserva de emergência? Bom, tem 3 principais opções, né? Poupança, Tesouro Selic e CDB. Tem uma quarta que é deixar guardado debaixo do colchão, mas vamos remover essa quarta. A poupança ela é muito segura, né? Então, a poupança é um meio, né? Está disponível ali 100% do tempo. Ela tem algum rendimento, mas no geral acaba rendendo menos que a inflação. A inflação média aqui no Brasil dos últimos 30 anos, a última vez que eu fiz um estudo, é na casa dos 6 a 6,5% ao ano. Então, a inflação rende 0,5% ao mês, dependendo da taxa Selic. Então, corre o risco ali do dinheiro que você está guardando perder o poder de compra que ele possui, né? Resumindo, poupança não é ideal, mas é melhor ter alguma coisa guardada na poupança do que não ter. Mas ao longo do caminho aqui no canal, você vai descobrir que tem muitas opções e eu vou apresentar algumas delas nesse vídeo aqui. Segunda opção que eu comentei, então, Tesouro Selic.
Ele rende 100% da taxa Selic e a liquidez dele é em D+1, ela não está disponível 100% do tempo, mas é uma opção, uma opção muito segura. Se o governo precisar de dinheiro, ele imprime e te paga. Salvo engano, eu acho que já existe a opção do Tesouro Selic com liquidez diária, pelo que é o próprio governo que oferece, mas eu não me lembro agora se já está valendo ou como ter acesso a esse tipo de investimento. Se for do teu interesse, deixa nos comentários que eu vou atrás e faço um vídeo só explicando só sobre isso. Mas acredito que já tenha muitos vídeos em outros canais sobre. E aqui o canal, o objetivo é ensinar o básico nesses primeiros vídeos para logo a gente focar em renda variável, que é o que vai te dar mais retorno no longo prazo do que gastar energia com reserva de emergência, que deve ser um investimento super simples, assim, não deve gastar tanta energia com onde colocar a reserva de emergência. A terceira opção, então, que eu comentei é o Maia. Não, porque dá oi pro pessoal, dá oi pro pessoal aqui. Vem pra cá. Apertar os botões. A terceira opção, então, que eu comentei, seria CDBs, que são créditos de depósitos bancários, onde você basicamente está emprestando dinheiro para o banco. Então, você vai depositar o seu dinheiro na conta do banco, lá vai ter a parte de investimentos, onde você empresta o dinheiro para ele e ele te devolve com uma taxa de juros, né? Geralmente tem opções com liquidez diária e essa opção tem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil. Então, se você botar o dinheiro no Bradesco, lá, a reserva de emergência no Bradesco, e ele porventura falir, existe esse FGC que pode te restituir do valor que você tinha lá no Bradesco, desde que não ultrapasse 250 mil. Vale reforçar aqui que é 250 mil por instituição até R$ 1 milhão. Então, se você tem R$ 1 milhão, eu acho que não é o caso da maioria do pessoal aqui que vai chegar no canal. Você poderia colocar esse 1 milhão em 4 instituições e aí você dilui esse risco, né? Se uma falir, você recupera os 250 mil. Se outra falir, você pode recuperar também 250 mil. E se fosse R$ 1 milhão em uma única instituição, você só ia poder recuperar 250 mil. Fechou? Dito isso, qual que é a melhor opção dentre essas três? Tesouro Selic e CDB são infinitamente melhor do que poupança, né? Eu hoje tenho minha reserva de emergência no Mercado Pago. O Mercado Pago oferece algumas opções que rendem um pouquinho mais que a Selic e a minha reserva está toda lá. Eu me sinto seguro. O Mercado Pago pertence ao Mercado Livre, eu acho que todo mundo sabe disso. É uma empresa sólida, tem um valor de mercado de bilhões de dólares, tem capital aberto nos Estados Unidos. Então, eu coloco lá, se você se sente bem, é uma sugestão que eu dou, mas dentre todas as outras opções, se você quer algo mais sólido, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, né? Então, resumindo, reserva de emergência é o valor que você se sente seguro, se sente confortável, e onde você vai colocar também depende de você se sentir seguro ou não com aquela instituição. Você não precisa buscar rendimentos altos na reserva de emergência, você precisa buscar liquidez na reserva de emergência para quando precisar estar disponível para você imediatamente. É por isso que eu escolhi o Mercado Pago. Antes eu deixava no Nubank, mas teve muitas mudanças ali no Nubank, a caixinha virou fundo, não era mais um CDB, um RDB, acabou virando um fundo que come cotas, e aí eu acabei, isso é assunto para outro vídeo, mas eu acabei retirando de lá e migrando para o Mercado Pago. Alguns erros comuns na hora de fazer a reserva ou alocar ela. Deixar na poupança por comodidade. Em alguns momentos a poupança até pode render mais do que a Selic, a depender da taxa, mas historicamente, nos últimos 30 anos, a Selic sempre foi acima de 8%, então a tendência é que você acabe perdendo para a inflação deixando na poupança. Então não se acomode, busque entender um pouquinho mais se está um pouco receoso e aplica num CDB ou no Tesouro Selic. Se for aplicar num CDB, coloca num banco, numa instituição que você se sinta confortável. Segundo erro, investir a reserva de emergência
emergência em renda variável. Não faça isso. Se o mercado estiver em queda na hora do imprevisto, você vai se ser obrigado a realizar um prejuízo. E até algum tempo atrás, alguns influencerzinhos famosos aí estavam indicando usar os fundos imobiliários, que é um tipo de renda variável, como reserva de emergência. Não faça isso de jeito nenhum. Não faça isso de jeito nenhum. De novo, não faça isso de jeito nenhum. Erro número 3: não ter reserva de emergência e já partir logo para os investimentos. No primeiro mercado de incerteza, o próprio mercado vai te forçar a vender na baixa e, como no exemplo anterior, você vai ser obrigado a realizar com prejuízo. Se você quer começar a investir logo, siga a minha recomendação de pegar o seu valor mensal que destinou para investir e divida no mínimo meio a meio, metade para reserva e metade para investimento, tá? Eu recomendo que no início faça um 80-20, 80% para reserva e 20% para investimento, beleza? Então, reserva de emergência não é opcional, é uma das bases para construir a liberdade financeira. Eu conheço pessoas que ganham 6 mil por mês, 10 mil por mês, 15 mil por mês e não tem absolutamente nada de reserva de emergência. A reserva deles é o cartão de crédito e olha lá. Então, você que está chegando no canal e quer construir patrimônio, tenha uma reserva de emergência. À medida que você vai ganhando mais e aumentando um pouco mais o padrão de vida, também vai aumentando a reserva ali para coincidir com o seu padrão de vida. Isso vai te dar muita liberdade, muita tranquilidade para tomar decisões. Não só no mercado financeiro, mas na vida pessoal, isso vai te dar muita tranquilidade. Para sair do emprego que você detesta, para buscar novas oportunidades, para negociar se você vai trocar de carro, moto, enfim. E na parte do mercado de renda variável, você vai tomar decisões muito mais tranquilo, diferente de se não tivesse uma reserva de emergência. Com reserva de emergência, você tira um pouco do fator emocional que eu venho falando nos vídeos anteriores. Então não deixe de ter a reserva de emergência. Ela é o alicerce de qualquer estratégia financeira. Sem ela, qualquer coisa derruba a sua vida financeira. Então, se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, não deu like, não compartilhou, se inscreve no canal, dá uma força aí, vai me ajudar bastante. Curte, comenta, compartilha. E nos próximos vídeos eu vou começar a trazer conteúdo mais focado para o mercado financeiro. Vai começar a se tornar um pouco mais técnico assim que nivelar todo o conhecimento do pessoal que vem chegando. E já no próximo eu vou falar sobre juros compostos, que de acordo com o Albert Einstein é a 8ª maravilha do mundo. Fechou? Então não esquece de se inscrever. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!